por natureza, por definição e por construção histórica, a forma máxima de organização do mercado. Então o mercado não funciona e eu vou pedir para a forma de organização do mercado resolver meu pepino. Eu estou usando o termo Estado tanto para a esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, tá? Primeira afirmação, o mercado não funciona. Segunda afirmação, o Estado não é público e não é de todos. O Estado é uma organização do capital e do mercado e foi feito para garantir a propriedade privada e a produção e circulação de mercadoria e lucro. Portanto, ele não é nosso, ele é dos homens. Querendo ou não, o nosso trabalho seria uma mercadoria, mas como a gente não gera valor e não interessa ao capital, então nós somos mão de obra descartada. Então a função do nosso teatro seria a primeira delas numa economia de mercado, independentemente da nossa vontade. É o lugar histórico que a gente foi colocado. Gerar valor. Ai, dinheirinho, e agora eu vou acumular um monte. Nós temos que dar lucro, e nós não damos. Chega de vender produto que não interessa, mercadoria material. A gente tem que pegar as pessoas, os consumidores, é pela veia, é pelo corpo. Então, finalmente, que eu digo que nós entramos para a indústria das farmacêuticas. Antidepressivo, amostra grátis! Isso que está acontecendo aqui está sendo feito com dinheiro público. Incentivo fiscal não é dinheiro de empresa nenhuma, é dinheiro nosso, é imposto de renda. Eu acho que se a política é pública, ela não é para a gente, ela é para a população. Se ela é para a população, por que nós vamos pegar uma parte dessa grana que, em tese, eu estou fazendo um discurso ideológico, por que a gente, quando fala público, acha que a gente é portador de uma ação, de uma produção, de uma criação que é de interesse público? Mas na prática o que a gente quer é um dinheirinho para nós. Querendo ou não, não somos donos dos meios de produção, mas a nossa cultura, a nossa formação é a formação burguesa. Nós somos homens de uma civilização capitalista que nos excluiu e nos colocou à margem. 12 vezes no cartão, 12 vezes no cartão, 12 vezes no cartão. Portanto, o nosso teatro teria como função reproduzir os valores hegemônicos de uma sociedade burguesa capitalista. Para isso também somos muito incompetentes, porque Hollywood e a Rede Globo fazem isso e botam a gente no chinelo. E acima deles, qualquer comercial de 30 segundos é mais competente que 1 hora de espetáculo nosso. É Super-Homem, diretamente desde o filme. O Homem! O Super-Homem! Então, do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico, a gente ficou sem função. Que merda! É isso que eu quero dizer também de estar fora, de sermos os excluídos da sociedade, desta sociedade. Sou José Justino Ventura, morador de um oco de mundo, de uma terra esquecida por meu Deus. Assim como meu pai e meu avô, sempre morei numa terra que não me pertencia. Até que um dia, chegou alguém que se dizia dono da terra, com papel na mão e tudo, e me pôs pra fora.
Então estou dizendo que é desse lugar que a gente fala. E é desse lugar que a gente vai bater então na porta do Estado para falar, eu quero um dinheirinho, e o nosso discurso não é quero um dinheirinho. Eu quero uma política pública de cultura. Se a gente está falando deste lugar, na minha opinião, eu acho que a gente está tentando construir uma política pública de interesse da população e que se contraponha à civilização que a gente vive. Quer dizer, no nosso trabalho, que é um trabalho simbólico, a gente trabalha com imaginário, ninguém aqui fabrica papel, ninguém aqui fabrica sapato, ninguém aqui fabrica calça. Nós estamos aqui porque o que a gente faz é trabalhar com símbolos, com imaginário, com valores, com sentimentos, com pensamentos. É isso que a gente produz. Procede! A impunidade é mais dolorosa do que a morte. A impunidade é mais dolorosa que a morte. A impunidade é mais dolorosa do que a morte. A nossa função e o papel do teatro é uma coisa a ser construída, porque a função que a gente tinha se perdeu, nós perdemos. A nossa função, na minha opinião, tem que ser reconstruída no campo do imaginário, no campo da estética, no campo da organização do processo criativo, como é que a gente se organiza para criar o espetáculo e na relação com a sociedade. Que organizar esse Estado é organizar o time do inimigo. Eu queria agradecer aqui a confiança de vocês. Desculpa, a gente fica emocionado. E dizer que tamo junto. Fabião, ser contrário, tamo junto. Ano que vem, doutor Virtuoso para vereador de Presidente Prudente. Nós vamos organizar o Estado ou vamos nos organizar nas nossas relações com a sociedade? A gente acredita que é possível fazer desse Estado um Estado realmente democrático, de interesse público e, portanto, com uma política pública de cultura? Então, se eu entro na discussão, é para tentar enfiar dentro desse Estado alguma coisa que me permita me organizar na minha relação com a sociedade, desde que a minha atuação realmente caminhe para algo de interesse público. A não ser que eu tenha conseguido me articular dentro da sociedade com tamanha relevância e significado que aos detentores do poder é melhor deixar quieto do que botar a mão no vespeiro. Caso contrário, na hora que a gente se tornar relevante e significativo, o Estado vai bater. Acabou! Caiu! Adelante, suicida! Atenção! 2, 3. 30% a 40% do orçamento da União vai direto para o capital financeiro, sem discussão, inclusive do Legislativo. Já está garfado na origem. Dá-lhe processo! Então, se não tem dinheiro para a cultura, é porque o governo decidiu botar o dinheiro em outro lugar. Para a gente, política pública não é apenas a ação do governo, tem que ser uma política de Estado. Não interessa o governo de plantão, não interessa o partido que nesse momento está na crista da onda eleitoral. Interessa que tenha uma política de Estado que qualquer governo, como poder executivo, gostando ou não, querendo ou não, tem que executar. E a outra coisa é que a gente ouve muito companheiros, parceiros nossos que dizem assim: eu não posso estar na reunião e eu não posso fazer porque, eu não tenho tempo para isso. Como se algum de nós tivesse.
Não é? Como se algum de nós aqui presentes tivesse tempo para isso aqui. E a bucha vai sobrando. Então, é muito importante que a gente saiba que não vai estar todo mundo sempre. Que são mesmo alguns. Mas por isso é importante a representatividade. Você sabe que o que você tem que saber são quantos falam com essa voz. Então a questão não é a gente batalhar recurso para um grupo, para um projeto. Porque isso é uma disputa de fundo, de novo. Isto tudo é necessário que nós encaremos dentro do nosso fazer, para que a gente saiba que existe uma luta que é comum a todos. Essa briga é fundamental que ela se estabeleça e que todos tenham claro qual é esse percurso, aonde se quer chegar. As outras coisas todas são paliativas para que se mantenha, para que os grupos se mantenham vivos, em atividade, mas eles não são solução para nada. São meios através dos quais a gente vai se servindo para continuar se fortalecendo. Que existe uma briga, que é uma briga comum. Isto nos torna público. Na medida em que há uma briga para que a arte ocupe o seu lugar na sociedade como direito do cidadão. Que é diferente de uma briga que diz: eu quero que a minha arte exclusivamente tenha o seu espaço. Nem me fale! Porque a gente compreende que se a arte tiver espaço, eu tenho melhor condição de disputa, que é uma disputa aberta, transparente, social, entre todos os produtores, com o mesmo direito de usufruir de recursos para essa manutenção. E eu posso me aliar aos meus companheiros. Eu não preciso mais olhar para o meu companheiro como disputa, como nós vamos ter que dividir a migalha. Nós vamos ter que dividir o que não tem para todo mundo. A gente vai se unir para que tenha mais. Mas hoje a ordem das coisas vai mudar. O medo, né? Todo mundo tem medo de mudança, mas é natural que aconteça. Entendendo que nessa grandeza é que a gente consegue conquistar o de cada um, e não o caminho contrário. E que o poder, ele vai investir no caminho contrário, porque é mais interessante para ele desarticular fornecendo pequenas atitudes, né? Favorecendo pequenos segmentos que de uma certa maneira se opõem. Nós também não podemos esquecer que a política e o poder público, eles contam com uma coisa que é volume, mas um volume efetivo. Quer dizer, quando a briga se manifesta e eles reconhecem, tá? Eles param para pensar. No interior tem sido assim, né? Tem sido assim que a gente tem dialogado com as forças do poder. Porque eles olham e dizem: os caras estão bravos, espera aí. É muita gente, é mais do que a gente imaginou. E quando a gente encontra esse nível de aliança, a gente encontra porque todo mundo, de uma certa maneira, quer chegar no mesmo lugar. Nós não podemos perder esse parâmetro. Eu acho que a gente só vai conseguir avançar se nós entendermos que nós somos parte de um conjunto maior. Salvaguardando este conjunto maior, cada parte vai estar assegurada, porque vai fazer alianças de qualquer forma. Se não tem para um, não tem para ninguém. Isso tem mostrado a segurança desse país. Se um não está seguro,